Saudações Dukes e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre algumas vezes um grande problema para outros times pode se tornar uma grande solução ao Fluminense, certo? Aí tá de cara o Daverson, mas eu vou comentar justamente sobre a tabela, né? Para quem não sabe, a gente já está finalizando aqui a tabela. E, para mim, na minha concepção, até o Bragantino, a gente pode falar que pode cair. Tá? Depois do Bragantino, eu já não acredito mais. Então, vamos pegar aqui a nota de corte que o Bragantino, até o Bragantino, todos os times vão perder, certo? E aí, deixa eu comentar aqui uma coisa. Então, a primeira coisa é, a primeira estrutura é que tem que ser um time que está caindo para a Série B. Basicamente falando isso. Porque realmente o jogador, o time da Série B normalmente, quando ele sai da Série A e vai para a Série B, nós temos dentro da situação toda um problema grande, um problemaço, que é justamente a questão financeira. Porque antes você ganhava, sei lá, 100 milhões e agora está ganhando 50 milhões. Tipo assim. Então realmente não dá para manter todos os jogadores no time. E o que eu fiz é o seguinte, eu fui procurar em todos os transfer markets para ver sobre três situações muito básicas. O que eu coloquei, né? Primeiro, se o jogador tá indo bem no time. Se o jogador tá legal no time, tá sempre sendo titular, participando de muitos jogos, entendeu? Segundo, eu vi pela idade do jogador. Realmente temos aqui que são idades mais avançadas, mas o custo-benefício para mim fica bem melhor para entender. Mas não significa que todos os jogadores são especiais, certo? Aqui do que eu estou vendo aqui, só um eu realmente colocaria mais de pressão para comprar, certo? E por último, o tempo de contrato. Todos os jogadores aqui, o tempo de contrato dele acaba nesse ano de 2023. Ou seja, realmente falando, a gente vai utilizar justamente de o cara sair por conta de tempo de contrato para trazer esse jogador para a gente, certo? Então, feito isso, vamos fazer uma coisa então? Faz o triplo C. O triplo C curte, comente e compartilhe, certo? O triplo C, ele me ajuda no engajamento no canal. Curtir leva 5 segundos, certo? Nem 5, é 2. É só você apertar, abaixar o seu scroll e apertar ali o curtir, que é assim, tá bom? Se você não fizer o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou você quer que o Fluminense continue disputando o G4 desse ano 2022? E a outra é justamente o pedido de inscreva-se no canal, tá bom? Então inscreve no canal, faz o triplo C e só bora pro vídeo que você vai gostar. Só ver com o pai que você vai gostar desse vídeo e de mais vídeos do meu canal, tá bom? Fechou? Então tá bom. Aí eu coloquei em ordem aqui do time que tá pior posição ao time em melhor posição. Teve que anotar aqui para realmente ver se tô tudo aí. Então, em pior situação está o Avaí. O Avaí, para mim, o único jogador que realmente eu vi que tem tempo de contrato e tudo mais é o Cortez. O Cortez jogou muito bem em São Paulo, ele sempre foi um bom jogador. E eu gosto muito dele porque realmente a lateral esquerda, ele joga em ambas laterais, mas o Cortez ele pode servir muito bem justamente como aquele jogador mais ofensivo, né? O Diniz hoje ele privilegia muito mais o esquema ofensivo do jogador do que o esquema defensivo, né? E realmente, se fosse para contratar algum jogador na lateral esquerda, dentre todos os jogadores que eu pude observar pelo tempo de contrato, é Lindoso, é Cortez. Então, na minha concepção, eu realmente, assim, dentre eles, ele é o segundo, eu só tenho 4 nomes,
Esse pra mim é o terceiro pra mim que eu ia focar. Terceiro que eu ia focar para realmente se preocupar bastante em querer contratar, tá? Após isso, você tem o Cuiabá, que contratou recentemente o Davidson, mas por um ano só, certo? O Davidson acabou saindo do Palmeiras. Mas na minha concepção, se eu fosse focar em algum jogador que está vendo seu time caindo para a Série B, esse jogador é Davidson. Davidson ele também tem contrato até o final desse ano. Ele, para mim, é um jogadorzaço muito bom, certo? Ele muito semelha ao que o Cano faz no Fluminense, né? O Fluminense, hoje em dia, ele não tem um centroavante que quer cabecear. Ele tem um centroavante que quer fazer o gol com os pés, que quer realmente ser oportunista, né? Nós vemos justamente no último jogo contra o Avaí que realmente o Cano foi muito oportunista e conseguiu fazer gol. Eu vi muito justamente o Davidson fazendo isso. E além do mais, ele é muito primeira opção, que eu já fiz um vídeo sobre o Davidson no Flu. E o Davidson, no período do Diniz, já era cotado para se tornar um jogador do Fluminense. Na minha concepção, se é para trazer alguém caindo para a Série B nesse Campeonato Brasileiro, para mim, o Davidson é a prioridade para todo torcedor tricolor, certo? Depois vem o Ceará. O Ceará, eu encontrei o Lindoso, né? Eu também torço bastante pro Internacional, né? Então, e realmente no Internacional, eu vi um Lindoso muito como um jogador realmente tático e técnico do que qualquer outra coisa. O grande problema que ele não fica em primeiro, que ele fica logo em quarto lugar, e também muito por conta do Cortez, é pela idade dele, né? O quarto lugar dele fica muito mais por conta de que realmente se eu pudesse contratar um outro volante, contrataria, né? Pra mim, assim, Alexander é muito melhor do que Lindoso. E sempre o Lindoso disputou a Série A. Ele sempre realmente foi um jogador forte no Internacional. E no Ceará não é diferente, né? Ali no Ceará teria o Speed Mendonça por contrato, mas eu não acredito. Mas fazer o quê, né? Então, para mim, o Rodrigo Lindoso, eu só procuraria se realmente eu fosse contratar um volante e se eu não tivesse mais opção, certo? O Cortez, por exemplo, é quase a mesma coisa também. E o último jogador a finalizar isso, que está aqui em cima, logo no 15º lugar, com 34 pontos, o Curitiba, né? Que tem o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho, ele é um jogadorzaço, ele é um centroavante que a gente não tem no Fluminense hoje, né? Que é aquele centroavante cabeceador. Ele realmente faz um esquema de jogo de pivôzão. O Cano, ele não é tão pivôzão assim. E poderia realmente aumentar a possibilidade de diferenças de formato, né? Enquanto o time inteiro do Fluminense é mais de um formato de cruzamento a meia altura, com o Léo Gamalho tendo um pouquinho mais de estrutura, a gente vai poder cruzar para a área de cabeça, que é o foco do Léo Gamalho. Então, na minha concepção, se é para trazer alguém semelhante ao Fred, que muitos falaram que a saída do Fred a gente tem que trazer alguém semelhante a ele, o semelhante dele é o Léo Gamalho. E aí, você gostou da lista que eu fiz? Você discorda de alguma coisa? E de outros jogadores que realmente poderiam entrar no Fluminense partindo dessas três preposições: tempo de contrato, idade e participação no jogo. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Fale Triplo C, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado a todos os inscritos que estão entrando no canal. Se inscrevam no canal também. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.